Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo, a aula de número 10. Na aula de hoje nós vamos falar sobre combinação de funções. Começamos falando de somas, diferenças, produtos e quocientes de funções. Então a gente vai definir essa soma, essas combinações de funções nos pontos em que o x esteja tanto no domínio da f quanto no domínio da g. Tá? Estamos simbolizando aqui por d de f o domínio de f, d de g o domínio de g. Então, para todo x na interseção desses dois conjuntos, a gente vai definir a soma f mais g no ponto x como sendo o f de x mais o g de x. Tá? Essa é uma definição natural. A diferença f menos g no ponto x vai ser a diferença f de x menos g de x. Tá? Então, na primeira definição, a gente diz que a soma no ponto x é definido como sendo a soma das imagens. E a diferença da função f menos g no ponto x é a diferença das imagens. Bom, o produto fg no ponto x vai ser definido por f de x vezes g de x. Note que, em particular, se a sua função g de x, em particular, for a função constante, em outras palavras, g de x é igual a c para todo x, lembra? Uma função constante, o gráfico é o quê? É uma reta horizontal, certo? Então, se o g de x for a função constante c, então cf de x, por definição, é c vezes f de x. Ok? E, para todo x da interseção dos domínios em que o g de x é diferente de zero, a gente define o quociente fg no ponto x como sendo o quociente das imagens f de x por g de x. Claro que você tem que impor a condição do g de x ser diferente de zero, já que você não pode dividir por zero. Tá? Bom, então essas definições são definições naturais e é também um velho conhecido de vocês lá do ensino básico. Bom, se você quer calcular o gráfico da função f mais g, se f e g são funções conhecidas, então você pode fazer isso de duas maneiras, né? Você estabelece a soma e monta então o gráfico desta combinação, de maneira algébrica. Agora, você pode fazer esse gráfico também de maneira geométrica. É o que a gente chama de soma gráfica de funções. Qual que é a ideia aqui nesta soma geométrica? Bom, a ideia é muito simples. Você pega um determinado valor x do domínio. Vou pegar esse x aqui, por exemplo. Então, para esse x, você vai e calcula, determina o f de x. Bom, o f de x a gente sabe, é essa altura aqui. Depois você calcula para esse mesmo x o g de x. Bom, a gente sabe que o g de x representa essa altura. Então, quem vai ser f mais g de x? Vai ser a altura f de x, que é este comprimento amarelo, mais a altura g de x, que é este comprimento verde. Então, geometricamente, é o mesmo que você trasladar o comprimento amarelo aqui, ó, tá? De modo que você superponha um segmento acima do outro. Porque, geometricamente, você sabe que esse comprimento aqui vai representar a soma f de x mais g de x. Então, esse ponto que você vai ter aqui vai representar o ponto de f mais g em x, que é o f de x mais o g de x. E o que você fez aqui para esse x específico, você vai fazer agora para todos os valores de x do domínio. Na prática, isso corresponde a você traçar retas verticais
passando por pontos do domínio. E agora é aquela ideia, né? Você vai adicionar a cada ponto, aqui na minha figura, a cada ponto do gráfico de G, porque cada ponto do gráfico de G representa a altura G de x. Você vai somar a G de x, a altura correspondente f de x para aquele x que você está considerando. Então, para esse x aqui, o f de x mede quem? Mede esse comprimento. Então, eu vou trasladar esse comprimento para cá. Então, a soma vai me dar quem? Vai me dar esse ponto correspondente aqui do gráfico. Tá? Para esse novo x aqui, eu vou adicionar agora esse comprimento aqui, ó. Então, eu vou obter aqui o novo gráfico, o novo ponto do gráfico de f mais g. Nesse ponto em particular, você observa que o f de x é zero. Então, você vai somar a g de x a quantidade zero. Isso significa que você vai manter o mesmo ponto correspondente no gráfico de g. Agora, presta atenção para o próximo x. Você vai somar a g de x, agora uma quantidade negativa. Então, se você translada o segmento amarelo para cá, a partir do ponto do gráfico do g, você vai cair mais ou menos aqui assim, ó. Então, esse ponto verde vai te representar o ponto do gráfico, ok? Note que esse ponto está abaixo do eixo do x, porque a quantidade que você está somando a g de x é positivo. Porém, o f de x que você está somando é negativo e é em módulo maior que o g de x. Então, na hora que você faz a soma, você vai ter o quê? Como resultado um número negativo. Porque você está somando um número negativo de módulo absoluto maior a um número positivo. Nesse ponto x, veja, o g de x agora vale zero. E agora você vai somar a g de x, que é zero, essa quantidade que é negativa. Então, vai dar a própria quantidade negativa, indicando, portanto, que você vai estar aqui no ponto do gráfico. Tá? Para esse x, aqui o próximo, o que você observa? As imagens de g de x e f de x são iguais. Então, você vai somar a g de x a mesma quantidade f de x. Então, é o mesmo que você dobrar este segmento, porém, para baixo, já que você vai estar agora somando um número negativo com um número negativo. Então, o resultado vai dar um número negativo e de valor absoluto 2 vezes maior. Para o próximo ponto x, aqui nesse próximo x, você observa, aparentemente, que a imagem da f agora é positiva e a imagem da g é negativa. Mas eles são, aparentemente, de mesmo valor absoluto. Então, é como se fosse um simétrico do outro. Então, na hora que você somar os dois, isso vai dar o quê? Zero. Então, isso diz para nós que nesse ponto a soma vai dar zero. Ok? No próximo ponto, você vai somar agora ao gráfico de G. Nesse ponto agora você vê que a imagem G ela é negativa. Você vai somar a imagem do f de x, que agora é positiva. Então isso vai te dar como resultado um número positivo, porém próximo de zero. Então vai dar aqui assim mais ou menos a soma. Bom, e agora, se você continua fazendo isso com os demais valores de x, você vai ter aproximadamente esses pontos aí, representando f de x mais g de x. Tá? Vou colocar aqui em verde para fazer a associação das cores. O que eu estou pintando de verde
na verdade, é o gráfico de f de x mais g de x. São pontos do gráfico de f de x mais g de x. Se você faz agora para os demais valores de x do domínio, um gráfico aproximado para a soma vai ser algo assim. Tá? Então, o que você vê aí é uma soma gráfica de f com g. É a soma de dois gráficos, que a gente chama de soma gráfica de funções. Ok? Então, agora é importante que vocês façam exercícios, exemplos, exemplifique, pegue funções conhecidas e bem facinhas, tipo x, soma x com x2, para vocês verem geometricamente que a coisa funciona. A soma funciona. Para você saber mais sobre soma gráfica, eu recomendo a aula 43 de elementos de cálculo. É uma aula que eu abordo temas da trigonometria, mas dentro dessa aula eu defino soma gráfica e faço de novo um modelo arbitrário para representar a soma de dois gráficos de funções. Tá? Então eu recomendo a aula de número 43 do curso de elementos de cálculo. Vamos agora fazer um exemplo. Dadas f de x igual a raiz de x e g de x igual a raiz de 1 menos x, encontre as combinações de f e g e seus respectivos domínios. Começando com a f mais g de x, a gente sabe, pela nossa definição, isso é f de x mais g de x. E como f de x é a raiz de x, e g de x é a raiz de 1 menos x, então essa função f mais g de x é raiz de x mais raiz de 1 menos x. A gente sabe, vimos lá, que o domínio de f mais g é o domínio de f interseção ao domínio de g. Note que f de x é a raiz de x. Para que a raiz de x esteja definida, x tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso significa que o domínio de f são todos os valores de x maiores ou iguais a zero. Equivalentemente, é o intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito. E o domínio da g, g é a raiz de 1 menos x. Essa raiz vai estar definida desde que 1 menos x também seja maior ou igual a zero, ou seja, 1 maior ou igual a x, equivalentemente, x menor ou igual a 1. Então, o domínio da função g é o intervalo aberto em menos infinito e fechado em 1. E aí, se você faz a interseção desses dois intervalos, você vê facilmente que a interseção é o intervalo fechado 0, 1. Fechado em 0, fechado em 1. Ok? Bom, agora vamos calcular a diferença pela definição. F menos g de x é o f de x, que é a raiz de x, menos o g de x, que é a raiz de 1 menos x. Igualmente, a soma, o domínio da diferença é também a interseção dos dois domínios. Portanto, domínio da diferença é também o intervalo fechado em 0, fechado em 1. Ok? Vamos também calcular g menos f. Pela nossa definição, o que é o g menos f de x? É o g de x menos f de x. A g de x a gente tem é a raiz de 1 menos x e a f de x que é a raiz de x. E da mesma forma que f menos g, g menos f também tem domínio dada pela interseção dos domínios, que é o intervalo fechado em 0, fechado em 1. Ok? Vamos agora para o produto. F vezes g de x, né? De acordo com a nossa propriedade, a imagem do produto é o produto das imagens. Então, f vezes g de x é o f de x, que é a raiz de x, vezes o g de x, que é a raiz de 1 menos x. Então, isso vai ficar o produto de raiz de x vezes 1 menos x. Então, você vê que a função fg no ponto x é a raiz
de x menos x2, caso você efetue a multiplicação dentro da raiz. Fica um polinômio do segundo grau, tá? E, novamente, o domínio de f vezes g é a interseção dos domínios, que é, portanto, o intervalo que a gente já calculou, intervalo fechado 0, 1. Alternativamente, você também pode concluir que o domínio da função produto é o conjunto dos valores x pertencentes a R, tais que x que multiplica 1 menos x seja maior ou igual a 0. Né? É só você olhar para a expressão da função produto e impor a condição de que a expressão dentro da raiz, que é um polinômio do segundo grau, seja maior ou igual a 0. Então aqui você vai ter que resolver uma desigualdade do segundo grau, uma inequação do segundo grau. Claro que a sua resposta vai ter que coincidir com, né, o conjunto de solução dessa desigualdade vai ter que coincidir com o conjunto 0, 1, né, o intervalo fechado 0, 1. Vamos agora determinar f quociente g. F quociente g de x, por definição, né, ou seja, a imagem do quociente é o quociente das imagens. Então, f barra g de x é o f de x sobre g de x. O f de x, que é a raiz de x, e o g de x, que é a raiz de 1 menos x. Isso é o mesmo que a raiz de x sobre 1 menos x. Como a gente viu, o domínio do quociente é o domínio de f, interseção com o domínio de g, e também você tem que fazer a interseção com o conjunto dos valores de x que não anula o seu denominador, ou seja, conjunto dos valores de x tais que g de x é diferente de 0. Essa interseção aqui a gente já calculou, é o intervalo fechado 0, 1, e esse conjunto aqui é o conjunto dos valores de x que são diferentes de 1, certo? Porque g de x ser diferente de 0 significa a raiz de 1 menos x é diferente de 0. E a raiz de 1 menos x é diferente de 0, se somente se o que está lá dentro, 1 menos x, é diferente de 0, se somente se x é diferente de 1. E isso dá, portanto, se você fazer a interseção desses dois conjuntos, isso dá um intervalo fechado em 0, aberto em 1. E para finalizar, vamos calcular também o quociente g barra f de x, né? O g barra f, o quociente g barra f de x, por definição, é o g de x, que é a raiz de 1 menos x, sobre o f de x, que é a raiz de x, e isso é a raiz de 1 menos x sobre x. Tá? Aqui agora, para você calcular o domínio de g barra f, vai ser o domínio de f interseção domínio de g, que é o intervalo 0, 1, interseção com o conjunto dos valores de x, tais que agora a exigência é f de x diferente de 0. Ou seja, x diferente de 0, porque a raiz de x é diferente de 0, se somente se o x é diferente de 0. Isso aqui dá, portanto, o intervalo aberto em 0, fechado em 1. Tá? Alternativamente, você também pode calcular o domínio dessa sua função resolvendo essa desigualdade, né? Usando o fato que o domínio de g barra f é o conjunto dos valores de x pertencentes a R, tais que, veja, a expressão de g barra f de x é dada pela raiz desse quociente aqui. Ó. Então, isso é o mesmo que exigir que 1 menos x sobre x seja maior ou igual a 0. Tá? Claro que se você resolver essa desigualdade aqui, né, essa é uma desigualdade que envolve o quociente de duas expressões algébricas, tá? Então é um importante exercício, então eu fortemente recomendo que você resolva essa desigualdade e daqui você vai ter que concluir essa resposta. Tá? Na hora que você resolver essa desigualdade, o resultado do seu conjunto de solução tem que dar o intervalo aberto em 0, fechado em 1. Ok? O próximo ponto agora é funções compostas. Veja, se f e g são funções, então a função composta f bola g, que a gente simboliza assim, f, uma bola aberta g,
e ela é definida da seguinte maneira: f bola g no ponto x é, por definição, o f do g de x. Ou seja, você calcula g em x e depois calcula f em g de x. Então, é uma definição bem tranquila. Observação, claro, né? O domínio de f bola g são os números x do domínio de g para os quais g de x esteja no domínio de f. Claro, né? Você só vai poder calcular f bola g nos pontos x, tais que g de x esteja no domínio da f, porque você está calculando o f de g de x. Então, o g de x ele tem que estar, sobretudo, no domínio da função f, senão você não consegue calcular a função f. Tá? Em termos de diagrama de flechas e de balões, é esse diagrama. Você tem aqui a função g saindo do domínio. O domínio de g é esse balão aí, é esse balão que vocês estão vendo aqui. Ele representa o domínio da função g. Tá? Esse balão aqui, ele representa o conjunto imagem da função g, que não precisa necessariamente estar contido no conjunto domínio de f. Porém, ele tem que ter uma interseção, ele tem que fazer interseção com o domínio de f. Pelo menos. Tá? Porque aí você vai calcular a composta nos pontos x do domínio, tais que a imagem cai aqui dentro do domínio de f. Então, você vê que essa região sombreada de vermelho, ela representa os pontos do conjunto imagem de G que fazem parte do domínio da f. Então, o domínio de f bola G será esse conjunto de todos os valores de x, tais que o g de x caia aqui dentro do domínio da f. Então, todos esses valores de x vão cair aqui dentro do domínio da f. De modo que você possa, então, calcular o f do g de x. Tá? E o f do g de x vai cair, então, aqui dentro desse balão, que é o contradomínio da função f. Tá? Na verdade, é o conjunto imagem da função f, que é o f de valores de g de x. Tá bom? Se você chama o g de x de y, então o seu f de g de x é também o f de y. Se você chama o f de y de z, então está dizendo que o z é também o f bola g de x. Porque o f de g de x, por definição, é o f bola g de x. E a f bola g, então, fica uma função que sai desse conjunto vermelho aqui e cai aqui dentro do conjunto imagem da função f. Tá bom? Dentro, na verdade, o conjunto imagem de f bola g, ele cai dentro do conjunto imagem da função f. Então, esse diagrama de flechas e de balões, ele é muito importante para você entender o significado da função composta. Tá? Então, é importante que você tenha em mente esse balão. Toda vez que você trabalhar com uma função composta, é importante que você tenha em mente esse diagrama aí, porque esse diagrama ele deixa claro onde que você pode calcular a composta f bola g no ponto x. Um exemplo, a gente pode ver uma função como uma composta de duas outras funções. Tá? Esse exemplo mostra isso para a gente. A função y igual a raiz de 1 menos x2, ela pode ser vista como sendo a raiz quadrada de uma função g de x para g de x, a função definida como sendo 1 menos x2. Então, eu posso enxergar a minha função dada como sendo a raiz de g de x.
E essa raiz quadrada, ela pode ser vista como uma função f de x igual a raiz de x, de modo que esta minha função dada, ela é vista como a f composta com g de x, onde f de x é a raiz de x e g de x é a função 1 menos x2. Ok? E qual vai ser o domínio desta função composta? Bom, note que essa função, o 1 menos x2, ele não pode ser negativo. A função g de x ela não pode ser negativa. Né? Por quê? Porque a função, isso aqui ó, é o f do g de x. Né? Então a função g de x, por ela aparecer dentro da raiz quadrada, ser uma expressão que aparece dentro de uma raiz quadrada, então essa expressão vai ter que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então não pode ser negativo. Tá? Então isso significa que o domínio da função composta f bola g é o conjunto de todos os valores de x pertencentes a R, tais que 1 menos x2 é maior ou igual a zero. Okay? E se você faz as contas, se você calcula, resolve essa desigualdade, que é uma desigualdade do segundo grau, vou deixar como exercício para vocês fazerem, você vai concluir que esse domínio é o conjunto, é um intervalo fechado de extremos menos 1 e 1. Ok? Bom, da mesma forma que você calcula a f bola g de x, você também calcula a g bola f de x. Tá? Então, a g bola f de x, por definição, é g do f de x. Agora, você precisa que a f de x esteja no domínio da g, para que a g bola f faça sentido. Tá? E, em geral, a g bola f não é igual a f bola g. Tá? Então, em geral, f bola g é diferente de g bola f, como a gente vai ver aqui nesse próximo exemplo aqui. Nós vamos calcular as duas compostas, f bola g e g bola f, e vamos ver que elas são diferentes. Então vamos lá. Dadas as funções f de x igual a raiz de x e g de x igual a x mais 1, encontre as compostas f bola g, g bola f, f bola f e g bola f. Bom, então, vamos começar calculando a f bola g. Bom, a f bola g no ponto x, por definição, é f de g de x. Você vai substituir x na expressão da f pela g de x. Então, isso vai ficar o quê? Então, no lugar de x vai entrar g de x. Então, isso vai ficar a raiz de g de x. Porque você está trocando x por g de x. Ok? E a g de x agora você troca pela sua expressão dada, que é x mais 1. Então, isso fica o quê? Raiz de x mais 1. Tá? Você vê que neste caso o domínio da composta f bola g vai ser o conjunto dos valores de x. Bom, essa raiz, para existir, o x mais 1 tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero. Então, bom, mas os valores de x, tais que x maior ou igual a zero, mais x mais 1 é maior ou igual a zero, é o conjunto dos valores, tais que x é maior ou igual a menos 1. Então, isso vai dar um intervalo fechado em menos 1, aberto em mais infinito. Então, esse é o domínio de f bola g. Vamos agora calcular a g bola f.
A G bola F, por definição, é G de F de X. Então, agora, na expressão da G, você vai substituir o X por F de X. Então, no lugar do X, você vai pôr F de X. Então, isso vai ficar o quê? G, né? Isso é o G da raiz de X. Isso você joga na expressão da G, então isso fica raiz de X mais 1. Tá? E o domínio, neste caso, é quem? Domínio de G bola F é o conjunto dos valores de x, tais que x é maior ou igual a 0. A única imposição que você tem que fazer aqui é que o x seja maior ou igual a 0 para que a raiz esteja definida. Tá? Então, x maior ou igual a 0 é o intervalo fechado em 0, aberto em mais infinito. Então, daqui você conclui, obviamente, que o f bola g é diferente de g bola f. Tá? São funções completamente distintas. Né? Até o domínio delas são diferentes. Né? O domínio da f bola g é um, o domínio da g bola f é outro. Então, na grande maioria das vezes, f bola g é diferente de g bola f. Isso mostra que a composição de funções não é uma operação comutativa. Tá? A composição de funções é uma operação entre funções, diferente das velhas conhecidas soma, subtração, multiplicação e divisão. Ela é uma nova operação. E essa operação, esse exemplo está mostrando para a gente que essa operação não é uma operação comutativa. Vamos agora calcular o f bola f. O que é o f bola f de x? Por definição, isso é o f do f de x. Tá? Quem é o f de x? f de x é a raiz de x. Então, você vai calcular o f da raiz de x. Então, isso é trocar na expressão da f o x pela raiz de x. Então, fica raiz da raiz de x. Ora, o que é raiz da raiz de x? Né? A raiz de x é o mesmo que x elevado ao meio. E a raiz da raiz é essa expressão também elevada ao meio. Então, isso é, na verdade, x elevado a 1/4. Se você aplica a propriedade aqui que permite multiplicar os expoentes. E x elevado a 1/4 é o quê? É a raiz quarta de x. Tá bom? E da mesma forma que a raiz de x, a raiz quarta de x só está definida para x maior ou igual a 0. Tá? Então, isso mostra para a gente que o domínio de f bola f é também o intervalo 0 mais infinito. E, finalmente, calculamos agora a g bola g de x, que, por definição, é o g do g de x, e o g de x é quem? G de x é x mais 1, certo? Então, é o g no ponto x mais 1. Então, é na expressão de g, você vai trocar o x por x mais 1. Então, isso vai ficar x mais 1 mais 1. Ou seja, x mais 2. Ok? E aqui é imediato que o domínio de g bola g é o conjunto R. Por quê? Você não tem nenhum impedimento para x assumir valores. Né? X pode assumir qualquer valor real. Ok? Se você quiser saber mais, aprender mais sobre composição de funções, eu recomendo fortemente a minha aula número 20 de elementos de cálculo. Lá eu faço com mais detalhes, defino a composição de funções com mais rigor, lá eu dou mais exemplos, tá bom? Então, para quem ainda tem dificuldade de entender esse assunto, eu então recomendo a aula de número 20. Vamos agora falar de translações de gráficos. Vamos começar com a translação vertical. É fácil de você verificar que a função, se você tem f de x, uma função dada, na hora que você soma a f de x uma constante k, você vai obter uma nova função, que é a função f de x mais k.
tá? E é fácil de você verificar que o gráfico dessa nova função representa uma translação do gráfico de f em k unidades para cima, no caso do k ser positivo. Então, por exemplo, f de x mais 2, o gráfico de f de x mais 2 é o gráfico de f de x transladado 2 unidades para cima. Então, se você conhece o gráfico de f, você conhece o gráfico de f de x mais 2. É só transladar 2 unidades para cima. Agora, se o k for negativo, então isso corresponde a você transladar módulo de k unidades para baixo. Então, por exemplo, se o k é igual a menos 2, então f de x menos 2 é o gráfico. Então, o gráfico de f de x menos 2 vai ser o gráfico de f de x transladado 2 unidades para baixo. Note que o k agora é menos 2, então você está transladando o módulo de menos 2, que é igual a 2. Ou seja, você está transladando 2 unidades para baixo. Tá? Se você não quiser trabalhar com módulo, você pode pensar em f de x mais k e f de x menos k e mantendo sempre k positivo. Então, o f de x mais k é translação para cima de k unidades e o f de x menos k é translação para baixo de k unidades. Tá? Mas são formas equivalentes de se dizer a mesma coisa. Bom, dada a parábola y igual a x2, suponha que eu queira agora traçar o gráfico de y igual a x2 mais 1. Então, como você observa, x2 mais 1 representa a translação da parábola x2 uma unidade para cima. Então, como que seria o gráfico desta função, dessa translação? Bom, seria algo assim, né? Ó. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí é a translação da parábola x2, uma unidade para cima. Note que a parábola verde ela tem que ter a mesma abertura da parábola x2, por isso que ela é uma cópia da parábola x2. Ela foi apenas transladada verticalmente para cima, mas foi transladada de maneira rígida. Você mantém seus pontos da x2 rígidos e faz uma translação. Se você subir essa parábola a vermelha, sobe uma unidade aqui para cima, quando o 0 atingir o 1, os pontos vão coincidir ponto a ponto. As duas curvas vão coincidir ponto a ponto. Tá? Então, tem que entender bem esse processo de translação. Se você quiser calcular o gráfico de x2 mais 2, você vai ter que transladar a x2 2 unidades para cima. Então, isso vai te dar uma curva de mesma abertura que a x2 mais 1, tá? Só que o vértice agora vai passar aqui no ponto 2, tá? Então, a verdinha é y igual a x2 mais 1 e a azulzinha é y igual a x2 mais 2. Eu posso fazer uma translação também com valores negativos de k. Né? Se eu faço x2 menos 1, o que é x2 menos 1? É a translação da x2 uma unidade para baixo. Tá? Então, quando se fizer isso, o gráfico vai dar, ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Agora o vértice vai vir para cá, para o ponto menos 1, tá? E essa curva lilás, ela representa o gráfico de x2 menos 1. Note que ela passa a cortar o eixo. Você observa que todas as curvas anteriores, somente a x2 intercepta o eixo x em um ponto. As demais não interceptam. Essa daqui vai interceptar em 2 pontos. x2 menos 1 vai cortar nos pontos menos 1 e 1 do eixo x. E por aí vai, tá? Então, com isso a gente ilustra essa translação vertical. Vamos agora para a translação horizontal.
Se você conhece o gráfico de uma função f de x, então f de x mais h vai ser uma nova função cujo gráfico vai ser a translação do gráfico de f em h unidades para a esquerda, se o h for positivo, e módulo de h unidades para a direita, se o h for negativo. Tá? Isso é uma situação análoga à anterior. Lá na primeira situação, você somou a constante às imagens f de x. Aqui nessa situação, eu estou somando a constante, que eu estou chamando de h, agora aos valores de x do domínio. Tá? Então lá você faz o acréscimo nas imagens, aqui você faz o acréscimo nos pontos do domínio. Fazer acréscimo nas imagens corresponde à translação vertical. Fazer acréscimo nos pontos do domínio corresponde à translação horizontal. O que é natural, né? Já que x está no eixo já que x do domínio está no eixo dos x, no eixo horizontal. Tá? Então é isso. Por exemplo, o f de x mais 2, com h igual a 2, vai representar o quê? Uma translação de f em duas unidades para a esquerda. E o f de x menos 2 vai representar uma translação de f em duas unidades para a direita. Tá? Então vamos de novo pegar como modelo a nossa função x2. Porque veja, a minha expressão f de x é quem? Né? F de x é x2. Então se eu fizer agora f de x mais 1, então veja, eu estou fazendo uma translação de uma unidade para a esquerda. Certo? Então isso vai me dar o quê? O gráfico de x mais 1 ao quadrado. Então você pode enxergar a parábola x mais 1 ao quadrado como sendo a translação de x2 uma unidade para a esquerda. Ok? Então, se eu marco 1 aqui, então o meu vértice vai coincidir agora nesse novo ponto, menos 1. Então, essa função que vocês estão vendo aí de verdinho é a função x mais 1 ao quadrado, que é a translação de x2, uma unidade para a esquerda. Note que esse ponto aqui é 1. Certo? Se eu fizer agora a função f de x menos 2, calcular f de x menos 2, isso vai ficar x menos 2 ao quadrado. Então isso vai representar o quê? Uma translação de duas unidades para a direita. Tá? Então essa curva azulzinha é a função, é o gráfico da função x menos 2 ao quadrado, que representa a translação da parábola x2, duas unidades para a direita. Tá? Aqui é o ponto 2, aqui é fácil ver que vai dar o ponto 4. Tá bom? Então agora é fazer bastante exemplos para você entender bem os movimentos dos gráficos, as translações, tanto vertical quanto horizontal. Vamos então, como exemplo, aplicar aqui, ó, esboçar o gráfico de y igual a raiz de x menos 2 menos 1. Note que aqui eu posso enxergar essa função como sendo duas translações, tá? Uma vertical seguida de uma translação horizontal, ou primeiro a horizontal, depois a vertical, tanto faz. No caso, quem é a função f de x que eu vou tomar como base para fazer as translações? É a função módulo de x. Tá? Se você fizer f de x menos 2, então se eu chamar de g de x a função f de x menos 2, então isso vai representar quem? O módulo de x menos 2. Então isso vai representar a translação da função módulo de x, duas unidades para a direita. Tá? E finalmente, se eu pegar a h de x e fizer
g de x menos 1, tá certo? Isso vai dar, como a g de x é o módulo de x menos 2, então isso vai ficar módulo de x menos 2 menos 1, portanto, que é a função dada do problema. Note que a h de x, ela representa uma translação vertical da função g de x, uma unidade para baixo. Seguindo, então, os conceitos que a gente viu lá em cima. Então, vamos começar desenhando o gráfico do módulo de x. A gente conhece o módulo de x, já vimos em aula anterior, que tem esse aspecto aí da letra V, né? Uma parte dela é o gráfico de y igual a x, correspondente a x positivo. A outra parte é o gráfico da função da reta y igual a menos x, correspondente a x negativo. Vou desenhar agora o gráfico da g de x. Veja, g de x é a translação da f duas unidades para a direita. Então, eu vou transladar duas unidades. Então, o meu vértice agora vai mudar para cá. Vou pintar de verde. Tá certo? E, portanto, eu vou ter, fazendo a translação, então eu vou ter este gráfico aí. Ok? Então, o gráfico da g, que é a função verdinha, é a translação do módulo de x, duas unidades para a direita. Note que aqui representa o número 2, né? E, finalmente, o gráfico da h de x, que vai ser uma translação vertical da g de x, uma unidade para baixo, porque você está somando uma quantidade negativa, ou fazendo menos 1. Ok? Então, você vai transladar o vértice, que está no ponto 2, 0, para cá. Então, vai dar esse gráfico aí, o gráfico da função y igual a módulo de x menos 2 menos 1. Tá? É fácil ver que essa função, ela passa no ponto 1, 0, né? Porque se você fizer x igual a 1, vai dar 0 o resultado. E quando x é 0, a imagem vale 1. Tá? E aqui vai ser o ponto 3. Porque quando x for 3, a imagem também vai dar 0. Tá? Então, com isso, você traça o gráfico de x, módulo de x menos 2 menos 1. Então, você vê que é muito útil, né? Essa informação de translação vertical e horizontal, ela é muito útil na hora de você traçar os gráficos de funções, tá? E a gente vai precisar desse conceito mais na frente. Bom, agora vamos definir compressão, alongamento e reflexão. O que isso quer dizer? Bom, no caso em que o C é maior do que 1, o que representa o gráfico das funções C vezes f de x, 1 sobre C vezes f de x, f de C vezes x e o de 1 sobre C vezes x. Tá? Então, vamos analisar cada um destes casos separadamente. Se você multiplica uma função f de x por uma constante maior do que 1, então isso corresponde a você alongar o gráfico de f verticalmente por um fator c. Tá? Então, você vê que o gráfico de c vezes f é o gráfico de f alongado. Por qual quantidade? Por uma quantidade c. Claro, se o c for maior do que 1. Porque se o c for menor do que 1, então c vezes f de x vai ser uma compressão do gráfico. Né? Multiplicar f de x por uma constante c menor do que 1 é o mesmo que multiplicar f de x por 1 sobre c com c maior que 1. Dá na mesma. Tá? Porque se o c é maior que 1, 1 sobre c é menor do que 1. Então aqui, nesse segundo caso, você está multiplicando f de x por um número que é menor do que 1. Então, neste caso, qual é o efeito sobre o gráfico? Compressão. Então, o gráfico da nova função, 1 sobre c vezes f, corresponde a você comprimir o gráfico de f verticalmente por um fator c. Você pode dizer alternativamente que é um alongamento por um fator 1 sobre c. Tá? Mas como 1 sobre c é menor que 1, então isso corresponde a comprimir, na verdade.
Se você agora, em vez de multiplicar as imagens por C, você multiplicar os pontos do domínio por C, então isso corresponde a você comprimir o gráfico de f horizontalmente por um fator C. E finalmente, se você multiplica x por 1 sobre C, note que agora 1 sobre C fica menor do que 1, então isso corresponde a você alongar o gráfico de f horizontalmente por um fator C. Ou então, comprimir horizontalmente por um fator 1 sobre C, que dá na mesma. Tá? A gente vai ver exemplos ilustrando essas 4 situações. Quando C for menos 1, então multiplicar f de x por menos 1 corresponde a você fazer um reflexo do gráfico de f em torno do eixo dos x. Tá? Então, se o f de x, por exemplo, está acima do eixo dos x, menos f de x vai estar abaixo do eixo dos x. Então, as partes do gráfico que ficam acima, menos f fica abaixo e vice-versa. As partes do gráfico que estão abaixo do eixo x, quando você fizer menos f de x, elas vão refletir para cima do eixo dos x. Tá? E se você multiplica, ao invés de multiplicar as imagens por menos 1, multiplicar os pontos no domínio por menos 1, você então vai produzir uma reflexão do gráfico de f, desta vez em torno do eixo dos y. Tá? Então, se você tem lá o gráfico do f de x, quando você faz f de menos x, você está refletindo o gráfico de f em relação ao eixo dos y. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Vamos ver o exemplo ilustrando as compressões e os alongamentos. Bom, olha esse exemplo aí. Ó. Essa função em vermelhinho, ela é a nossa velha seno de x. Né? A nossa velha função seno de x. Se você multiplica seno de x por 2, então você vai obter como gráfico o gráfico da cor azul. Então, os pontos onde o seno de x vale 1, quais são os pontos onde o seno de x vale 1? É aqui, né? π sobre 2. E aí, nesse ponto, quando você multiplica seno de x por 2, a imagem vai para quanto? Vai para 2. Então, a imagem era 1, pulou para 2. Né? Porque o seno em π sobre 2 é 1. Quando você multiplica por 2, vira 2. E esse efeito de multiplicar por 2 vai acontecer com todas as demais imagens que você pegar aqui. Tá? Então, todas as imagens vão ficar multiplicadas por 2. Isso significa que essa altura aqui, por exemplo, ela representa o dobro dessa altura. Da mesma forma que essa altura aqui, ela representa o dobro dessa altura. Porque em todos os pontos, a altura de 2 seno de x é 2 vezes a altura do seno de x. Tá? Claro que nos pontos onde o seno de x é 0, o 2 seno de x também é 0. Por quê? Porque 2 vezes 0 é 0. Então, nos pontos onde o seno se anula, a função azul também vai ser 0, então esses pontos não mexem. Mas nos demais pontos, equivale a você alongar o gráfico 2 unidades, para cima ou para baixo. Aqui, no caso, você está alongando para baixo. Por quê? Porque aqui é a parte em que o seno de x ele é negativo. Tá? Então, você vê que o gráfico azul, ele é, na verdade, um alongamento do gráfico vermelho. Agora, se você multiplica seno de x por 1/2, então agora você vai estar fazendo uma compressão do gráfico. Tá? Porque todas as imagens de seno de x vão ficar multiplicadas pelo fator 1/2. Então, elas vão todas vão reduzir pela metade. O comprimento das imagens vão reduzir pela metade. Né? Você vê que aqui representa 1/2 e aqui menos 1/2. Aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Tá? Então, quando você multiplica seno de x por 1/2, o que você observa é que o gráfico ele sofre uma compressão. Tá? Então, você vê que o seno de x está entre menos 1 e 1, o 1/2 do seno de x passa a ficar entre menos meio e meio. E isso vai acontecer com todas as imagens. Você pega, por exemplo, essa imagem x aqui. Então, você vê que a imagem pela função verde, ela é metade da imagem pela função vermelho. Tá? Isso vai acontecer com todos os pontos do domínio.
Então, você vê, o gráfico verde é o que a gente chama de compressão do gráfico do seno de x. Tá? Compressão em 2 unidades ou alongamento em 1/2 unidade, em metade, está na mesma. Ilustrar as compressões e alongamentos horizontais. Vamos pegar no nosso exemplo aqui a função cosseno de x. Cosseno de x é essa função aí que é o gráfico na cor vermelha. Note que se você fizer 2 vezes x, então você está multiplicando agora, é o ponto do domínio x por 2. Então isso vai corresponder a uma compressão do gráfico em 2 unidades. Então você vê que o gráfico verde ele é uma compressão do gráfico vermelho em 2 unidades. Por quê? Porque você multiplicou x por 2, que é um fator c maior do que 1. Agora, se você multiplica x por meio, né, que é 1 sobre c, então agora o que você vai obter é um alongamento. E de fato, né, se você olha para o gráfico da cor azul, ele representa um alongamento do gráfico da cor vermelha. Então se você pega o gráfico da cor vermelha e estica, você vai obter o gráfico da cor azul. E se você comprime o gráfico vermelho, você vai obter o gráfico da cor verde. E é fácil de vocês verificarem que os gráficos do cosseno de x, de 1/2 de x e cosseno de 2x são esses gráficos respectivamente aí na tela. Tá? Note também que o fato do x, o cosseno de x ter período 2π, implica que o cosseno de 1/2 de x vai ter um período maior, 4π, ou seja, o cosseno de x gasta 2π para dar um ciclo completo. Né? Estou dizendo aqui de amarelo. Enquanto que o gráfico azul, ele precisa de 4π para dar um ciclo completo. Indicando, portanto, que o cosseno de 1/2 de x tem período 4π. Já o cosseno de 2x tem período π, que é 2π sobre 2, que é π. Ou seja, você vê que o gráfico verde, ele precisa de π unidades para dar um período completo. Tá? A partir daí, começa a se repetir periodicamente o cosseno de 2x. Tá? Depois vocês podem fazer uma consulta lá nas aulas de elementos de cálculo. Lá eu explico com detalhes essa questão do período. Quando você faz, é na própria aula 43. Né? Quando você faz achatamento e alongamento, você altera o período da função. E lá eu mostro como que se calcula o período dessas novas funções trigonométricas quando você mexe no parâmetro x da função. Tá? E o reflexo? Né? O reflexo, vou pegar a função raiz de x para ilustrar. Olha esse gráfico da cor vermelha, y igual a raiz de x, certo? A gente já conhece esse gráfico, a gente já fez ele aqui em aulas anteriores. Se você multiplicar a raiz de x por menos 1, está aqui. Isso corresponde, então, a você fazer o reflexo do gráfico raiz de x em relação ao eixo do x. Então, esses gráficos são simétricos em relação ao eixo do x, no sentido de que esse ponto está a uma mesma distância desse ponto aqui do gráfico, tá? Então, essa distância é igual a essa. Então, esse ponto aqui é simétrico desse em relação ao eixo do x. Isso acontece com todos os pontos. Então, o que você tem aí é uma reflexão do gráfico raiz de x em torno do eixo do x. A reflexão foi em torno do eixo do x, por quê? Porque você multiplicou por menos 1 a imagem f de x, que é a raiz de x. Agora, se você multiplica o x por menos 1, então o reflexo agora vai ser em relação ao eixo dos y, que é o gráfico da função na cor verde, a raiz de menos x. Né? O gráfico da raiz de menos x é o reflexo do gráfico da raiz de x em relação ao eixo dos y. É claro que, para não fazer confusão, y igual a raiz de menos x está definida
desde que menos x seja o quê? Maior do que zero, certo? Então, isso significa que essa função ela está definida para valores de x menor do que zero. Porque quando x é menor do que zero, o menos x é maior do que zero. Então, o seu x agora ele está aqui. Ok? Seu x está aqui. Seu x é negativo, então o menos x vem para cá. Tá? Essa função vermelha ela é definida para x maior ou igual a zero. Se eu chamar aqui o x, esse x de cá não é o mesmo x da expressão vermelha. O x que está na expressão verde não é o mesmo x que está na expressão vermelha. Não faça essa confusão. Tá? Por quê? Porque a função raiz de menos x está definida quando x é negativo. E a função raiz de x está definida quando x é maior ou igual a zero. Aqui é para x menor ou igual a zero. Tá? Você pode incluir também o zero aqui, sem problemas. Tá? Então, se você chama esse ponto aqui de x-til, então esse aqui vai ser o ponto menos x-til. Tá? Então, você vê que menos x-til é o quê? Maior ou igual a zero. Portanto, está no domínio da função raiz de x. Ok? Depois, pensa direitinho nessas expressões algébricas para não fazer confusão. Tá? Porque quando você escreve menos x, isso não significa que menos x é um número negativo. Você tem que perguntar, vai ser positivo ou negativo conforme o valor de x. Tá? Se o x for positivo, o menos x é negativo. Mas se o x for negativo, o menos x passa a ser positivo. Então, quando você vê menos x, não vá já achando que se trata de um número negativo. Tá? Mais sobre esse assunto, você vai encontrar na aula 43 de elementos de cálculo. Bom, então com isso a gente finaliza a aula de número 10. Tá? Um abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais.